É uma honra nós participarmos todos juntos desse culto ao qual o Senhor proporcionou para nós. Antes de eu começar a ministrar, eu quero fazer uma oração, mas também pedir que os irmãos compartilhem essa live, que você marque seus amigos, porque Papai do Céu vai falar com você nessa noite. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus e um aleluia. O irmão Vantuir, que está nos assistindo, Marcelo, todos os irmãos, a irmã Elisa, todos vocês, Deus abençoe. E eu quero dizer para vocês que Papai do Céu vai falar conosco. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia bem forte. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ministrar uma oração para nós abrirmos esse culto. A pastora Nádia já falou, já mandou um abraço para todas as mamães, a minha mãe que está nos assistindo lá em São Gabriel também, a GG, toda a minha família. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães, um Dia das Mães diferente, muitos de nós com muita distância, mas sabemos que em espírito nós temos o mesmo pensamento, e é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque o Espírito de Deus, ele vai falar aos nossos corações. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, você que está na sua casa, coloque a mão no seu coração. A Bruninha que está lá em Palhoça, Santa Catarina, beijinho para ti também, ao Pablito, todos os irmãos que estão nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graça, nós te damos glória, nós te louvamos, Senhor, por esse momento ao qual nós vamos ministrar a tua palavra. Teus filhos que estão em casa, Senhor, e que estão nesse momento esperando algo que venha da minha parte, pois eu quero dizer, Senhor, que nessa noite, que tudo aquilo que eu falar não venha de mim, mas venha da tua parte, do teu Espírito. Que o Senhor fale primeiro comigo, para depois falar com a tua igreja. Que nós possamos seguir, Senhor, nesses momentos de dificuldades, aumentando cada vez mais a nossa fé, crendo que o teu poder e a tua graça, ela nos alcança, ela nos guarda, ela nos transforma. Somos verdadeiramente homens e mulheres que estamos sendo transformados por essa fase na nossa vida. Nós, como igreja, nunca mais seremos os mesmos. A partir de hoje, a partir desse momento, desse ano de 2020, tua igreja vai mudar, teus filhos vão mudar. Nós estamos te buscando de uma forma diferenciada. Ai daquele que não ouvir a tua voz, ai daquele que não ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então nós queremos ser igreja, Senhor, nós queremos ser igreja para ouvir a tua voz, que o teu Espírito possa nos doutrinar, que nós possamos influenciar outra geração, que nossos filhos e nossos netos sirvam a ti como nós te servimos, que nossos filhos e nossos netos te adorem assim como nós te adoramos. Assim, Pai, eu entrego esse culto nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam, quem pode dar um glória a Deus, quem pode dar um aleluia aí na sua casa, não me esqueça, abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus. O primeiro evangelho, evangelista Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 34 até o 40. Aleluia. E se restava alguma dúvida nessa palavra hoje, eu quero dizer para os irmãos que no primeiro culto essa palavra foi confirmada pelo Espírito de Deus. Então nós vamos trazer algo que o Espírito nos doutrina, para que nós possamos transmitir a mensagem. Quem está comigo, diga um glória a Deus. Quem está comigo, diga um aleluia. Pastor, eu estou na minha casa, então você vai digitar glória a Deus, aleluia, mas eu sei que você está participando conosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo 22, versículo 34, e nós lemos o texto. E os fariseus, ouvindo o que eles fizera, emudeceram os saduceus e reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhes disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os
profetas. Aleluia, glórias a Deus. Se eu fosse dar um tema para essa ministração, eu ia dizer que somos discípulos com propósitos. Ser discípulo com propósitos. A primeira ministração do missionário Ismael, ele trouxe no culto das 18 horas, falando sobre o caráter de Deus sobre a nossa vida. O que eu mais enxergo hoje, em tempos de pandemia, é que as verdadeiras máscaras, elas vão caindo automaticamente, porque a dependência espiritual de certas pessoas, ela não é centrada e alicerçada na rocha. Ela é apoiada num contra-cheque, ela é apoiada numa empresa, num patrão, ela é apoiada num pastor, numa pastora, num irmão, numa irmã, ela é apoiada num marido, numa esposa, num filho, não sei. Ela é dependente de alguma coisa, menos de Deus. Então, quando nós necessitamos de buscar a Deus de uma forma diferenciada, ao qual Deus vai nos separar, para verdadeiramente nos levar ao nível de discipulado, os meninos serão separados dos adultos. As meninas serão separadas dos adultos. Os fracos serão separados dos fortes, para passar por outro processo, talvez um processo mais doloroso, mais disciplinador. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque todo processo disciplinador, de alguma forma, ele vai me conduzir a me aproximar de Deus, mas de alguma forma me ensinar. Talvez o que eu não esteja enxergando são as coisas espirituais que Deus está tentando me mostrar. Eu só enxergo as físicas. É por isso que eu sou totalmente negativista quando eu me apoio na direção de alguém que está sendo mais negativo que eu. E as más influências, elas me levam a isso. Pessoas negativas, elas te tendencionam a te tirar do propósito de Deus. Você vem numa carreira que está proposta. Só os que estão na carreira, diga amém. Você não entendeu? Ei. Deixa eu dizer uma coisa para você que está na sua sala, na sua casa, você que está no seu quarto, não sei onde é que você está, mas você vai dar um glória a Deus aí, porque eu tenho algo para dizer para você. Vai chegar um certo momento que Deus vai te separar para dizer, a partir de hoje você vai ser maduro na fé. Aleluia. Eu preciso que você me entenda. Eu preciso que você escute a minha voz. Eu imagino e vou conjecturar Deus se apresentando para nós e dizendo, você não está entendendo que eu estou falando com você de uma forma diferente? Você não está entendendo que eu estou agindo na sua vida de uma forma diferente do que tudo aquilo que você já viveu até hoje? Sim, Deus, mas eu tenho 30 anos de fé. Deus disse, para mim isso não é nada. Sim, Deus, mas eu tenho 5 anos de pastorado. Para mim isso não é nada. Sim, Deus, mas eu tenho 20 anos de pastorado. Isso para mim não é nada. Sim, Deus, mas eu canto no coral, eu prego no círculo de oração e toco na banda há mais de 10 anos. Deus vai dizer, isso para mim não é nada. Eu quero ver a partir de agora. Eu quero saber onde estão os discípulos. Discípulos que têm propósitos. Porque quando nós entendemos o que Deus está nos chamando, para que Ele está nos chamando, e como Ele vai nos doutrinar, a partir daí os nossos passos serão firmes. Eu profetizo e declaro que o ano de 2020 será o ano que você terá passos firmes na fé. Meu lencinho é minha água, meu amor. É isso que eu estou profetizando na sua vida. Cada propósito de Deus para a nossa vida define uma fase. Todo propósito de Deus define uma fase na nossa vida. Você está entendendo isso? Deus tem um propósito para mim, se prepare, Ele está mudando uma fase na sua vida. Deus está agindo de uma forma diferente, é porque Ele está direcionando um propósito na sua vida. E o que está acontecendo com o mundo, com a nação? É propósito de Deus. Deus está direcionando a nação do Brasil para uma forma diferenciada. Deus está transformando Sapucaia do Sul para uma forma diferenciada. Deus está transformando o Rio Grande do Sul para uma fase diferenciada. Por quê? Porque o propósito é outro. Ele está dando a linha.
Ele está dando a visão, Ele está dando o direcionamento do propósito. Será que você está entendendo? Você pode dar um glória a Deus, você pode dar uma aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando ou eu tenho que desenhar? Eu preciso desenhar para você entender que a voz de Deus, Ele está dizendo: eu tenho um propósito novo para a sua vida, então eu vou ter que mudar essa fase de preguiça, essa fase de não ler Bíblia, essa fase de não falar comigo, essa fase de ficar emburrado, essa fase de mimimi. Isso acabou na sua vida. A partir de hoje você é adulto, a partir de hoje você está crente, a partir de hoje você é vaso nas minhas mãos. É por isso que muitos estão se apartando automaticamente. Não precisa vírus, não precisa nada. A máscara já vai cair. Por quê? Porque nunca teve fé, nunca teve base bíblica. Pastor, eu vi tanta gente sumir da igreja. Eles já estavam sumidos há muito tempo, irmãos. Eles só eram corpo presente. Era a turminha do vai, não vamos ver. Vai lá que é show, vai lá que é isso, vai lá que é aquilo. Essa era a turminha. Mas a turminha da Bíblia, a geração da Bíblia, a geração de estudar, a geração de discípulo, essa geração está chegando hoje. Essa geração está chegando agora. Pastor, eu não estou gostando desse tom que o senhor está pregando. Desliga o teu celular, tua TV, não sei onde é que está, mas você pode desligar. Não estou te entendendo, porque você tem pensamento de jeca. Eu vi uma imagem muito forte essa semana que me chamou muita atenção. Um campo de batalha distante, mais de 100 soldados entrando num campo minado. Imagina isso, mais de 100 soldados entrando num campo minado. Um dos soldados carregava um burro nas costas, forcejando. E aquele burro nas costas do soldado, e ele no campo minado, atravessando. E aí alguém perguntou para ele: rapaz, você vai morrer cansado carregando esse burro aí, solta ele. Não posso. Todo burro, quando vai para o campo minado, ele morre primeiro e mata os outros ainda. Os burros vão morrer primeiro, irmão. Você está entendendo? Essa é a moral da história. Tem gente que acha que sabe, tem gente que pensa que sabe. Então, quando é testado na sua fé, automaticamente Deus te leva num nível espiritual diferenciado. Por quê? Porque Ele quer definir um propósito na tua vida, Ele quer te mudar de fase. Ele quer te dar um crescimento espiritual. Os que estão entendendo, diga amém. Você está em casa, diga aleluia. Quem está comigo aí na casa, diga aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está tentando falar comigo e com você? Esses cumprimentos dos propósitos de Deus. Jesus estava falando para aqueles homens da lei, doutores da lei, diz a Bíblia. Eles estavam testando Jesus. Eles vão apertar Jesus para ver por onde é que ele vai sair. Irmão, pensa, quem é que vai apertar Jesus? Tem gente que pode enganar, acha que pode enganar Jesus. Irmão, na Bíblia é o mandamento, a Bíblia é o manual do ser humano. Tem coisas que os cientistas estão descobrindo hoje, tem coisas que eles estão prevendo que vai acontecer o ano que vem, daqui a 2 anos, que já está na Bíblia. Tem coisas que já aconteceram e eles descobriram agora e disseram: porque é isso, porque é aquilo. Já estava determinado por Deus. Deixa eu dizer algo que é profético para a sua vida. Até o último dia da sua vida, do seu respiro, já está determinado por Deus. Jesus diz para eles: ame a Deus de todo o teu coração. A Bíblia, quando fala em coração, ela está falando do pensamento, da mente. Porque o que a nossa mente está cheia, ela vem para o nosso coração e sai da nossa boca. É por isso que você vê em tempos de pandemia pessoas que só falam bobagem, porque a mente está cheia de bobagem. Agora, quando está cheio de Deus, fala coisa de Deus. Quando está cheio de coisa positiva, fala coisa positiva, porque isso enche o nosso coração. Enquanto que tem gente se lamentando, enquanto que tem gente chorando, choramingando pelos cantos, tem gente trabalhando muito mais do que antes da pandemia e faturando muito mais. Por quê? Porque é tempo de levantarmos a cabeça, tomarmos coragem, termos bom ânimo e marcharmos conforme Deus manda. Você pode dar uma glória a Deus, você pode dar uma aleluia. Sabe por que tudo isso? Porque quando Deus formou o homem, Ele formou o homem com muito prazer. Deus teve prazer em formar eu e você para nós darmos frutos, para nós sermos reconhecidos como filhos deles. Você está entendendo isso?
Mas logo quando tudo isso acontece, o propósito é amar a Deus por meio da adoração, amar a Deus em forma da adoração. Era isso que Deus criou o homem. Deus criou Adão, depois criou Eva. Ele viu que não era bom que o homem andasse só, então ele cria a mulher. Ele tira um pedaço da costela de Adão e ele cria a mulher. Quando ele cria a mulher, ele diz: domine sobre tudo isso aí. Esse paraíso é de vocês, anda por tudo aí. O que vocês disser, eu vou assinar embaixo. Era assim. E outra coisa, Adão, não precisa trabalhar. Eva, não precisa fazer as coisas de casa, eu vou dar tudo em casa para vocês. Vocês vão ter comida, vocês vão ter água, vocês vão ter sombra e água fresca, vida eterna, fiquem tranquilos. A única coisa que eu preciso é que vocês me adorem. E fiquem longe da árvore do bem e do mal. Era isso que Deus queria, adorar a Deus acima de todas as coisas. O problema é que muitas pessoas estão se dando conta para adorar a Deus só na hora da fraqueza, na hora em que a coisa vai apertar, na hora em que a coisa fica preta, fica vermelha, dê a cor que você quiser, na hora em que a coisa rocha, todo mundo diz: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Irmão, eu não preciso orar por você, você tem autoridade dentro da sua casa. Você vai levantar a mão dentro da sua casa e você vai repreender esse espírito de engano e vai dizer: eu sou boca de Deus, eu sou profeta de Deus, eu tenho propósito de Deus sobre a minha vida. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Meu Deus, os propósitos de Deus, eles vêm para nós, para mudar a fase da nossa vida. Deus, ele está trabalhando de uma forma diferenciada em nós. 1 Coríntios 14, 25, e os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, postrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Você está entendendo? Que nós temos que declarar. Você está entendendo que quando nós declaramos isso, os segredos do teu coração, do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus é verdadeiramente entre vós. O apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios dizendo: o segredo do seu coração se tornam manifestos. Ele está dizendo: quando Deus está na minha mente, quando as coisas de Deus estão na minha mente, meu coração vai ser cheio e eu vou me manifestar de uma forma diferenciada, que as pessoas vão dizer: olha, eu não sei de onde é que saiu esse crente, mas eu quero ir para onde ele vai. E o crente só tem um caminho certo de chegada, é o céu, é a vida eterna. Agora, crente que não está preparado para isso, que não sabe aonde vai chegar, o irmão ou a irmã que não sabe onde vai chegar, não consegue definir a sua jornada, não consegue passar de fase. Você tem que entender que a adoração a Deus, ela é uma forma diferenciada. A adoração não tem nada a ver com louvor ou cantar hino. A adoração, ela vai partir do nosso intelecto, ela vai passar pelo nosso coração, e a nossa boca vai transformar essa adoração para chegar a Deus. E aí nós não precisamos de muita coisa, não. Nós precisamos entregar o nosso coração verdadeiramente. Talvez o que esteja faltando, o segredo para nós, é nos entregarmos verdadeiramente para Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Tem gente que pensa porque está cantando, está adorando a Deus. Tem gente que pensa que chegou, ligou o rádio, ligou o som em casa, começou a cantar um hino, está adorando a Deus. Não. A adoração a Deus, ela é completa. A adoração a Deus, primeiro, ela transforma você por dentro. Então você manifesta aquilo que transformou você por dentro, e as pessoas vão ver e vão dizer: lá vai um adorador, lá está um adorador. É por isso que você vê pessoas derramando lágrimas no início de um culto. É por isso que você vê pessoas se aquebrantando somente com um versículo. É por isso que você vê alguém lendo a palavra e se aquebrantando verdadeiramente. Por quê? Porque o espírito de adorador está sobre aquela pessoa. Tem adorador aqui? Tem adorador em casa? Cadê os adoradores em casa? Diga aleluia, escreve aí aleluia, diga glória a Deus. Cadê você? Se manifeste de alguma forma. O que Deus está guardando para mudar a fase da minha vida é a minha manifestação. Como eu vou me manifestar? Então eu tenho que entender que não é cantando, que não é pulando, que eu vou chamar a atenção de Deus, não.
vai ser com a sinceridade do meu coração. Quando nós reconhecemos a Deus verdadeiramente, nós estamos entrando na primeira fase de adoração. Quando nós reconhecemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas tem pandemia, mas tem Deus. Mas tem câncer, mas tem Deus. Mas tem AIDS, mas tem Deus. Mas tem crise, mas tem Deus. Tem desemprego, mas tem Deus. Deus vem em primeiro lugar. Mas tem minha empresa, mas primeiro é Deus. Se Deus estiver à frente de todas as suas adorações, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Isso você tem que carregar verdadeiramente. Quando nós aplicamos esse entendimento sobre a nossa vida, tudo começa a mudar. Nossos olhos se abrem, as escamas caem, os olhos espirituais começam a entender de uma forma diferente. E cada um, Deus trabalha de uma maneira diferenciada. Em cada um, Deus vai trabalhar com um propósito diferente. O meu propósito não é o mesmo da Nádia. O propósito da Nádia não é o mesmo meu. O meu propósito não é o seu propósito não é o meu. Deus tem uma função determinada para cada um de nós. Ei, você foi chamado por Deus. Tem alguém comigo aí? Tem alguém comigo aí? As pessoas, elas podem até recusar o nosso amor. As pessoas podem recusar a nossa ajuda. As pessoas podem recusar as nossas palavras. Às vezes nós queremos dar incentivo. Às vezes nós queremos falar as coisas boas para as pessoas. Elas podem recusar o nosso amor. Elas podem recusar nossas palavras. Mas elas nunca vão ter defesa contra a nossa oração. Elas ficam imunes. Não tem jeito. Quando nós dobrar o nosso joelho, quando nós orar em casa, nós buscar o Pai verdadeiramente, toda a obra maligna vai cair por terra, toda a depressão vai cair por terra, toda a maldição vai cair por terra. Por quê? Porque contra a oração ninguém pode. Uma pessoa da sua família, da sua casa, da sua convivência pode dizer: não ora por mim, não fala as coisas, não diz de Jesus para mim. Tudo bem, você esquece aquele momento ali, vai para a sua casa e tem um particular com Deus. Eu tenho certeza que se a sua adoração chegar diante de Deus com profundidade, de todo o seu coração, de todo o arrependimento, quando você terminar a sua oração, Deus já vai estar trabalhando no propósito. Meu Deus. Às vezes as pessoas me perguntam assim: por que a igreja vai desse jeito? Como é que tem tanta bênção? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, tudo é propósito de Deus, e é uma forma de adoração, é nós investirmos na nossa vida a Deus. Quando você investe a sua vida de uma forma para Deus, sua oração muda tudo. Tem gente que vai chegar lá e vai dizer assim: como é que ele conseguiu se formar? Como é que ela conseguiu essa faculdade? Como é que ele conseguiu essa empresa? Como é que em meio a tanta crise ela conseguiu prosperar tanto? Ela nem era tão rica assim, agora está milionária aí em meio à crise. Talvez você esteja se apegando dizendo: o pastor já está falando em dinheiro, então vamos mudar. Como é que no meio da crise ela entra com câncer e sai da crise sem câncer? Diga aleluia. Como é que ela entrou mal no hospital, fez uma cirurgia e saiu curado? É Deus. Quando nós temos essa adoração em primeiro lugar, e eu estou profetizando na sua casa, eu estou profetizando na sua família, eu estou profetizando para você que está me vendo. Cadê você? Cadê você que está em casa me assistindo? Diga glória a Deus, diga aleluia, porque os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Então Jesus disse para eles, para os doutores da lei, para aqueles que se achavam os bambambam, aqueles que diziam: eu sou presbítero, eu sou o apóstolo, os doutores da lei. Jesus disse uma coisa simples para eles: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ai, 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 o buraco é mais embaixo, irmão. Amar o próximo como a ti mesmo vai dizer que você não se ama, que você não chega de manhã, chega na frente do espelho e você vai fazer a sua higiene pessoal, e você se olha no espelho, pode ser barrigudinho, pode ser feinho, desdentado, pode ser de qualquer jeito. Você se olha, olha, mas eu sou bonito, eu me amo. Quando você se ama, então você tem que amar o próximo como você se ama, com todos os defeitos. Então Jesus quebra eles no meio. Esses propósitos de Deus
foram feitos para serem compreendidos de uma forma diferente, num primeiro momento, mas assim, entendendo até o último instante, de que quando Deus, Ele doutrina nós para levar para o seu propósito, no primeiro momento nós não entendemos, mas quando chega lá no final, nós vamos dar razão para Deus e dizer: poxa, se eu soubesse eu tinha facilitado para o Senhor. E aí sabe o que é que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos é colocar a culpa no companheiro, é colocar a culpa no marido, é colocar a culpa na esposa, é colocar a culpa nos filhos. Nós vamos achando desculpas e dizer: eu não vou hoje porque eu vou esperar a semana que vem, eu não vou amanhã porque eu vou esperar um mês que vem, eu não vou ir semana que vem porque eu vou esperar chegar o verão, vou esperar passar a primavera, vou esperar passar o inverno. As pessoas vão adiando. Quando nós vamos adiando, nós vamos nos distanciando dos propósitos de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus chama para a responsabilidade. Você tem que entender que Deus está te moldando para você servir. Deus está chamando você para você servir e não ser servido. Se você conseguir ter esse entendimento de que Deus está te chamando para você servir alguém, para você se propor a ajudar alguém, então o seu propósito vai demonstrar o amor pelos outros. Seu propósito vai florescer, seu propósito vai aparecer na sua vida. Quando você se dispõe a ajudar outras vidas. É por isso que a vida dos missionários ela é cuidada de uma forma diferenciada na mão de Deus. Porque os missionários eles têm pouco, mas o pouco que eles têm eles repartem. E às vezes eles não têm nada, e do nada eles fazem muito e conseguem alcançar tanta gente. Está entendendo um chamado com um propósito? Você nunca vai entender alguém sair e dizer assim: ó, larguei meu emprego, larguei minha família, larguei tudo e fui para o campo missionário. Você nunca vai entender. Por quê? Porque o propósito não é para você, o propósito foi para o missionário. Seu propósito talvez seja de outra forma. Tem gente que tem um propósito de Deus na missão. Uns vão ajudar contribuindo, outros vão ajudar orando, outros vão se manifestar dizendo: eu quero ir, eu quero ajudar. Agora, quando nós entendemos que o nosso chamado é para servir, nosso ministério começa a aparecer. Tem gente que entra na igreja e a primeira coisa que quer é orar a Deus e pedir: Deus, me coloca num ministério. Então, quando você dá essa responsabilidade, porque é um chamado de Deus, é algo que Deus está atendendo o seu pedido, aí você pede. Quando você ganha um serviço na igreja, você não cumpre. Você está escalado para ajudar e você não vai na escala. Você está escalado para pregar e você não estuda. Você está escalado para trabalhar num departamento e você não ajuda o suficiente. Por que você chorou e pediu para Deus te colocar? Então quando Deus te coloca, aí você some, foge das suas responsabilidades. Isso quer dizer que nós não temos amor ao próximo. Amor ao próximo é nos dedicarmos de alguma forma. Nós vamos doar o nosso tempo, nós vamos doar a nossa vida, nós vamos doar aquilo que Deus está nos dando com tanta preciosidade. Mas escute o que eu vou dizer: quando nós nos doamos e servimos, nosso ministério está à frente desse trabalho. Seu ministério vai mudar a partir de hoje. Deus está mudando a fase da sua vida. Sabe o que nós temos que entender? É quando Deus fala conosco, é quando Jesus nos chama para essa responsabilidade. Jesus está falando com alguém em casa, Jesus está falando com você que está sentado no seu sofá, dormindo na sua casa, sentado aí na sua cama, eu não sei aonde você está. Jesus está dizendo para você: ei, eu quero que a partir de amanhã você levante e faça alguma coisa, que você venha para servir. Seu ministério foi chamado para servir. Mateus capítulo 20, verso 28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Diga aleluia, diga glória a Deus. Nós temos que entender isso. Nós viemos para servir essa semana. Eu vi uma imagem muito forte na internet e eu não sabia quem era. Eu fui saber terça-feira, quando nós tivemos uma reunião da nossa convenção. O pastor Samuel Câmara, ele contou para nós. Um irmão da nossa igreja em Belém estava entrando no plantão no hospital, e você sabe que Belém está passando por um momento bem difícil. Belém vai fazer uma paralisação geral, já fez a partir de sexta-feira, parece que foi.
chamada lockdown. Para tudo. E esse médico, ele é da Assembleia de Deus, lá da nossa igreja em Belém. E quando ele entrou no plantão, ele chamou todos os enfermeiros, ele começou a orar, e ele disse: na minha noite, no meu plantão não vai morrer ninguém, porque Deus é conosco, Deus vai nos cuidar. E esse vídeo está correndo o mundo inteiro aí, irmãos. E eu achei lindo aquela manifestação, porque isso é uma forma de adoração e autoridade. Quando você abre a boca com autoridade, Deus move céu, terra, manda 500, 600, 200, um anjo, que seja meio anjo para ajudar você, nada vai se levantar contra, tudo vai cair por terra. Por quê? Porque a autoridade tem que estar na sua vida. E ele disse assim: Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas ele não deixou que o fogo os consumisse. Então Deus pode não te livrar da fornalha, mas você tem que entender que você não vai ser consumido. Deus, ele está pelejando por você. Deus, ele está te guardando. Deus, ele está guardando a sua casa. Deus, ele está guardando a sua empresa. Deus, ele está guardando os seus filhos, sua família, seus netos. Você pode dar uma glória a Deus, você pode dar um aleluia. Você pode definir quem você quer amar primeiro, porque nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Você pode definir se é os seus amigos, se é os de casa, se é os irmãos da igreja. Você vai definindo da forma que você quiser, porque o importante é você amar. O importante é você se colocar no lugar do próximo. O importante é você entender essa chamada de Deus. Quando nós amamos alguém, quando nós pensamos em alguém, quando nós buscamos a Deus por alguém, tem que ser sem interesse, tem que ser sem falsidade, é porque tem que ser de coração. Se alguém pede para você, ora para o fulano, e você não simpatiza, você não gosta, você não está muito simpatizado com aquela pessoa, nem ora, porque a sua oração não vai ser eficaz, porque você tem que se entregar com amor. Eu vou orar e profetizar na sua vida, na sua casa, e os que estão aqui na igreja, eu vou orar, porque eu amo você que está na sua casa, eu amo você que está aqui na igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu abro meu coração para dizer que a vida dos meus irmãos, elas vão ser mudadas de fase a partir desse momento, a partir desse culto. Todos que estão em casa, aqueles que estão na igreja aqui, Senhor, eu entrego a vida deles, Senhor, como entreguei a minha para Ti, para Te cuidar, do ir e do voltar, do deitar, do levantar, do sustento, de tudo, do momento espiritual, Senhor. Cada vez que eu falo contigo e o Senhor responde de uma forma sobrenatural na minha vida, assim que eu quero que Tu fale com eles, Pai. Assim eu te peço, meu Senhor, assim eu te peço, Espírito Santo, age na casa deles, age na vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço a Tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, os nossos pensamentos, as impurezas, perdoa tudo aquilo que nós fizemos de errado. Nós queremos uma intimidade contigo. Diga glória a Deus, diga aleluia. Você pode aplaudir a Jesus comigo aí, você pode dar glória a Deus, você pode dizer que Jesus é bom em todo tempo, e todo tempo Jesus é bom. Eu preciso confessar algo para os irmãos aqui, que o dia que eu estou escalado para pregar, irmãos, eu já fico ansioso, eu já sou ansioso por natureza. Na verdade, minha mãe casou em fevereiro, eu nasci em maio. Diga aleluia. Pastor, o senhor é de 3 meses. Não, minha mãe casou grávida. Eu já sou ansioso por natureza. Então, quando eu fico escalado para pregar, um dia antes eu já fico doidinho, para chegar aqui e transmitir. Porque quando eu vou estudar, eu quero dizer para os irmãos que cada um tem uma forma de estudar. Cada um. Uns fazem rabisco, outros fazem anotam, outros oram mais, outros oram menos, e cada um faz da sua forma. O importante é tudo que você for fazer junto com Deus, e o Espírito de Deus tem que ser eficaz. Então não é o tempo, não é quem ora 1 hora que é diferente de quem ora 15 minutos. Às vezes quem ora 15 minutos é mais eficaz, mais sincero do que quem dobrou o joelho 1 hora, ou quem orou 1 hora deitado.
Então é essa a diferença que faz. Então quando chega um dia antes, eu já fico ansioso porque eu quero transmitir aquilo que Deus mostrou para mim. Eu quero dizer para vocês que eu lendo a palavra, eu preparando para vir pregar para a igreja, eu já choro, eu me alegro, eu dou risada, eu já sei como eu vou fazer, eu sei como é que vai ser a reação de alguns irmãos na igreja, porque o pastor ele conhece o rebanho. Ainda que hoje nós tenhamos distanciados, estamos em 30 pessoas aqui, eu quero dizer para vocês que eu conheço cada um que congrega conosco, eu conheço aquele que pula mais, o que pula menos, aquele que fala mais em língua estranha, eu conheço aquele que se chacoalha, eu conheço o que chora mais. Por quê? Porque eu estou pastoreando essa igreja, e da mesma forma é Deus quando vai nos pastoreando. Quando o bom pastor, o Jesus Cristo de Nazaré, ele vai nos pastoreando, ele já nos conhece. Então ele diz: eu vou injetar isso aqui na vida dele, porque eu tenho certeza que ele vai se alegrar. Eu vou injetar isso aqui na vida dele, porque eu sei que ele vai chorar, ele vai ter um sentimento. E nem sempre as lágrimas elas são de tristeza, às vezes eu choro por alegria, por eu saber que Deus está falando primeiro comigo, dizendo: olha rapaz, se tu não te endireitar, tu sabe de onde é que eu te tirei, tu saiu lá da vila do torrão, tu saiu lá da vila do sovaco da cobra, irmão, sai daí, te endireita, eu ajeitei tua vida, pois agora tu vai servir os outros. É isso que nós temos que entender. Quando nós entendemos esse propósito, tudo começa a mudar na nossa vida. Você deve viver os propósitos de Deus na sua vida, não na opinião daqueles que querem mudar a sua vida. Você tem que viver os propósitos de Deus conforme Deus quer para a sua vida. Tem gente que está tentando viver propósito que outros programaram. Eu tenho um propósito para a tua vida. Não, eu não tenho, quem tem é Deus. Eu tive um erro gravíssimo há uns anos atrás, aproximadamente uns 6, 7 anos atrás, que foi com meu filho, o Lucas. Eu tentei fazer os planos para o Lucas. Ele queria fazer uma faculdade, eu não deixei, eu fiz ele fazer 4 semestres de uma faculdade, até que chegou um dia, ele me chamou para uma conversa entre pai e filho, e ele disse: pai, eu vou me formar como tu quer, mas eu vou ser um profissional frustrado, porque eu não estou fazendo o que eu amo, eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo o que tu quer. E aquilo me cortou o coração, eu chorei bastante, ele chorou junto comigo, mas aquilo me ensinou que eu estava forçando algo que não era para o meu filho. Hoje ele está formado, médico veterinário, pós-graduação, mestrado, mas está feliz atuando, trabalhando naquilo que ele ama. Você tem que ser feliz naquilo que você faz, seja mecânico, seja padeiro, seja faxineiro, seja dona de casa, seja mãe, seja pai, seja o que for na sua vida, não interessa, você tem que ser feliz naquilo que você faz. Você tem que ser bom pedreiro quando você tem a profissão de pedreiro, você tem que ser bom carpinteiro quando você faz carpintaria. Assim é na casa de Deus. Você quer ser obreiro? Seja um bom obreiro. Você quer cantar na banda? Ensaie, se dedique, não chegue atrasado. Não espere o pastor dizer: aí irmão, quando é, cadê os músicos? Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Sabe, essas coisas nós temos que começar a mudar. Isso vai determinando quem nós somos. Agora os músicos vão dizer que eu estou perseguindo eles. Vou citar o exemplo das irmãs do coral. Marca ensaio, a irmã não vem. Escolhe a música. Não, mas essa música não é que Deus me mostrou. Jejuei, orei, e Deus mostrou para mim aquela música lá. Às vezes é o sentimento teu. Tem que ser propósito. O propósito é de unir, propósito é de crescimento, de amadurecimento espiritual. Deus está te amadurecendo de uma forma diferenciada. Deus está te dando uma oportunidade para você melhorar. Mas dessa forma, pastor, sim, dessa forma rígida, dessa forma bruta, porque Deus é contigo. Deus queria tratar com o povo, Deus queria moldar o caráter do povo. O que é que ele fez? Andar 40 anos pelo deserto. E o povo tinha um destino certo, era só Deus dizer: vai por aqui, todo mundo chegava na terra prometida. Sim ou não? Sim. Mas por que eles ficaram 40 anos perdidos, andando em volta? Por rebeldia, por desobediência. A desobediência é a pior forma de nós sermos discipulados. Quando nós não queremos ser
obedientes, nós nunca seremos discipulados, jamais formaremos discípulos. Em algum momento na fase da sua vida, na sua empresa, no seu emprego, dentro da igreja, alguém que você for discipular e não te respeitar, você não vai gostar. Então assim é Deus conosco, e Deus vai nos puxar a orelha, Deus vai nos trazer para perto dele. É por isso que eu não tenho que ir na opinião daqueles que acham que eu devo ser, eu tenho que ir por aquilo que Deus está me chamando, por aquilo que Deus tem de propósito na minha vida. Como é que eu sei isso? Quando eu tenho intimidade com Ele, eu vou ser sensível à voz do Espírito, eu vou ouvir a voz dEle, declaradamente Ele vai me dizer, não quero você aí, eu quero você aqui. Ou Ele vai te permanecer num certo departamento, numa certa empresa, num certo negócio, em algum tempo, em alguma coisa, para te moldar, para te mostrar. Daqui a pouco Ele te muda de fase. Deus está mudando você de fase hoje, porque Ele tem um propósito. Porque os propósitos de Deus na sua vida, eles vão continuar em fase de crescimento. O problema é que pessoas, quando elas são comuns, elas vivem diariamente os seus problemas. Pessoas comuns, pessoas normais, elas vivem diariamente os seus problemas. Quantos de vocês têm amigos que passam o dia inteiro reclamando? Quantos de vocês têm parentes que passam o dia inteiro murmurando e reclamando? São pessoas normais. Pessoas que não têm o Espírito de Deus na sua vida. Pessoas espirituais vivem o tempo inteiro os propósitos de Deus. Pessoas que não têm propósito de Deus ainda definido na sua vida, fica murmurador. Não sabe nem onde quer chegar, não sabe nem para onde vai. Não tem planejamento, não tem direção. Então Jesus, quando chama a atenção deles e diz, amai-vos os seus irmãos como a si mesmos, aí ele termina. Eu imagino aqueles doutores da lei, todos olhando para Jesus, e Jesus diz para eles, vão e façam discípulos. Jesus dá uma ordem para eles, Jesus dá um mandamento para eles, vão e façam discípulos. Fazer discípulos é uma tarefa incomum. É uma tarefa sobrenatural. O ano de 2019 foi o ano que nós mais investimos em pessoas dentro da igreja. Nós mais investimos em pessoas dentro da igreja para formar obreiros e ver quem queria entender de Bíblia, saber pregar, saber dirigir um culto e realmente querer ser doutrinado biblicamente. Paz, meus senhores, que estão em casa e aqui na igreja, 60% das pessoas não prosseguiram. 60% acharam uma desculpa, falaram alguma coisa, porque as pessoas quando não querem, elas dão desculpas. Mas quando uma pessoa quer realmente, ela vai se interessar, ela vai querer aquele propósito. É por isso que pessoas vão lá, fazem vestibular, passam no Enem. Pessoas que passam em primeiro lugar em faculdade, curso medicina, cursos difíceis. Outras pessoas que têm um talento, têm um dom, vão lá e estudam muito. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós queremos nos aproximar de Deus, coisas é que nós temos que entender como é que Deus está falando conosco. Você não pode querer viver uma vida como muitas pessoas vivem no mundo lá fora, porque você é diferente. Diga aleluia. Ei, você que está em casa me assistindo, você é diferente, você não pode viver como certas pessoas que vivem no mundo. Você foi chamado com um propósito. Viva a sua vida intensamente seguindo os propósitos de Deus. Não deixe ser influenciado por nada. Deus está te chamando para algo grande. Diga aleluia. Quando você entender esse chamado, você vai sentir a diferença. Em seguida você vai estar formado. Em seguida você vai ser um teólogo. Em seguida você vai estar pregando. Em seguida você vai estar tocando. Em seguida você vai estar ministrando. Em seguida você vai estar cantando. É isso. Esse é o propósito de Deus. Deus quer mais de você. Eu já vi e conheço pessoas com muito talento dentro da igreja, que realmente tem um talento, mas não tem fidelidade. E pessoas que têm talento, mas não são fiéis, não conseguem prosperar. O senhor está falando em dízimo e oferta? Não, eu estou falando de fidelidade com o serviço, com aquilo que você foi chamado para servir. Diga aleluia. Está
entendendo? Pessoas são talentosas, mas você coloca ela ali, ela não vai para frente. Por quê? Porque às vezes a soberba não deixa, porque a arrogância não deixa, porque ela não é humilde, ela acha que sabe mais que os irmãos. Não, nem eu sei mais que os irmãos. Na maioria das vezes eu vou aprendendo cada coisa que acontece dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da missão. Conforme vai acontecendo, Deus vai moldando, dizendo: ó, eu usei tal irmão para te mostrar como é que é. E você tem que ter humildade para chegar e dizer: eu quero aprender, Senhor, me molda do teu jeito, me faz um vaso novo nas tuas mãos. Eu quero ser compreendido por ti, eu quero ser moldado por ti. Quando nós entendemos isso, isso vai fazer a diferença na nossa vida. Você foi feito para uma missão. Você foi criado para uma missão, que é compartilhar a mensagem de Deus para o máximo de pessoas que você puder. De alguma forma. Semana passada a irmã Michele estava ministrando e contou lá que ela estava comendo um X numa lancheria, e Deus usou ela para falar com uma moradora de rua. E quantos Deus tem usado vocês que andam por aí? Não perca a oportunidade. Não perca. Quando você tiver a oportunidade de falar de Jesus, fale. Aonde Deus te colocar, fale. Vá, faça discípulos. Jesus não é colocado goela abaixo na vida de ninguém. Escute o que eu estou dizendo. Jesus não é colocado goela abaixo na vida de ninguém. O Evangelho, ele vai vir de uma forma natural para a vida das pessoas. Por quê? Porque elas vão se espelhar e elas vão ver o seu testemunho, os seus frutos dentro de casa, na sua empresa, o seu bom testemunho no meio dos irmãos da sua família vai converter muitas pessoas. Diga glória a Deus, diga aleluia. Quem está comigo aí? Quem está comigo, digam glória a Deus, digam um aleluia, porque Deus está falando conosco. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Esse é o chamado de Deus para nós. Quando nós entendemos para que nós temos um chamado e o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos ver que Deus, ele coloca mensagens para nós compartilhar com os nossos irmãos. A primeira, a mensagem da cruz. Quem não chega na cruz jamais vai conhecer Jesus. Quem não chega na cruz não consegue sentir verdadeiramente o chamado e aquilo que Deus tem de propósito para a sua vida. O que te leva a saber do propósito de Deus para a sua vida é quando você chega na cruz. Chegar na cruz é algo determinante para a vida do cristão. Para aquele que é ativo, para aquele que quer algo diferenciado, é chegar na cruz. Jesus não disse? Aquele que visa para mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois siga-me. Tem que chegar na cruz. Quando nós chegamos na cruz, nós vamos entender o sofrimento, nós vamos entender a perseguição, nós vamos entender a calúnia, nós vamos entender que a palavra tem que trabalhar, nós vamos entender que nós temos que nos humilhar, nós vamos entender que nós temos que nos arrepender. Mensagem da cruz. Segunda coisa que nós temos que compartilhar para que os irmãos entendam o propósito de Deus na nossa vida é o testemunho de vida. O meu testemunho de vida, o seu testemunho de vida tem que ir à frente. Esse propósito vai ser reflexo em cima do meu testemunho de vida. Você pode dar um glória, você pode dar um aleluia. Ei, você que está me assistindo em casa, preste bem atenção. Seu testemunho de vida vai converter tudo a sua família. Seu testemunho de vida vai mudar lá dentro da sua empresa, vai mudar lá com os funcionários, vai mudar com os seus colegas, vai mudar com as pessoas que convivem com você. Esse é o testemunho de vida que nós precisamos ter. E terceiro, o que vai nos levar a esse entendimento dos propósitos de Deus sobre a nossa vida é quando nós temos uma experiência com Ele. Quando nós temos verdadeiramente uma experiência com Deus. Tem muitas pessoas que já se converteram ao Evangelho, mas nunca tiveram uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus, ela vai te chamar a atenção de uma forma sobrenatural, que as pessoas vão entender que Deus é na sua vida. Diga aleluia. Estamos à frente talvez da pior parte da nossa vida. Talvez nós não vá viver um momento tão difícil como nós estamos vivendo isso. Mas a experiência que Deus está nos dando, nós vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. E alguém vai contar a geração que passou por esse momento difícil, mas sobreviveu de cabeça erguida, com a fé e acima de tudo, o Espírito Santo sobre nós. Diga glória a Deus.
essas coisas, nós temos que deixar que isso venha a ser realizado na nossa vida. O chamado de Deus, o propósito de Deus tem que ser realizado na nossa vida de alguma forma. Ou ela pode vir na forma de Judas, como traidor, ou ela pode vir na forma de João, como amor. Mas de alguma forma ela vai se manifestar. Nós temos é que cuidar para que lado nós estamos pendendo, para que lado nós estamos tendo essa tendência. Porque Deus, Ele está nos observando e nos conduzindo da melhor forma possível. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus, Ele tem algo diferenciado na sua vida. Eu vou profetizar na sua vida. Eu declaro pelo nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que você vem apresentando e que tem sido dificuldades na sua casa, na sua família, a partir de hoje, o propósito de Deus será maior do que tudo. O propósito de Deus será maior do que toda luta, que toda má influência, de que tudo aquilo que te amaldiçoaram, que falaram que não ia dar certo, caiu por terra, porque o propósito de Deus é maior sobre a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma aleluia? Você que está em casa, tome posse dessa palavra. Então Jesus diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. A banda vem para cá comigo. É isso que nós precisamos. Levar o Evangelho, entender o propósito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus, quando te formou, Ele já formou com um propósito. Basta você se identificar como igreja. Basta você se achar como igreja. Não como prédio, mas como igreja. Para que Deus está te chamando? Para onde Deus está te levando? O que Deus está fazendo para amadurecer você de uma forma que talvez você não me entenda hoje, mas daqui a alguns dias você vai entender. Nós precisamos abrir o nosso coração, ter esse entendimento. 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Esse é o propósito. O propósito verdadeiro, um entendimento, para aquilo que nós venhamos a ter na nossa vida não mude, mas verdadeiramente nós venhamos a conseguir que isso tudo seja transformador. A melhor forma de nós simplificarmos tudo isso, a melhor forma de nós fazermos, explicarmos todo esse propósito de Deus para a nossa vida, é nós deixar que a Bíblia nos transforme diariamente. Que a palavra de Deus nos transforme diariamente. Toda vez que eu deixo que a palavra de Deus me transforme diariamente, eu consigo ter esse entendimento. Eu consigo fazer com que essas experiências, essas maturidades que Deus está colocando sobre a minha vida, ela venha de uma forma diferenciada. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que a tua mão prossiga sobre a nossa vida. Que nós venhamos a ter esse entendimento, Senhor, de maturidade. Que a cada momento, Senhor, que nos encontrarmos contigo, que o Teu Espírito fale de uma maneira diferente sobre nós. Que nós possamos ser moldados por Ti, não como nós queremos, mas conforme o Teu querer. Que o nosso caráter, Senhor, ele venha a ser moldado por Ti. Seja da Tua forma, seja do Teu jeito. Que quando nós buscarmos a Tua presença, nós venhamos a ter esse entendimento. Quando nos dedicarmos a fazer algo em prol da Tua obra, Senhor, que nós possamos nos espelhar no Teu Filho amado Jesus Cristo. Que a cruz do Calvário, Senhor, ainda seja o guia, aquilo que nos norteia para nós chegarmos perto de Ti.
Que quando nós entoarmos, Senhor, a nossa oração, os nossos louvores, a nossa pregação, Senhor, seja para uma forma de se aproximar de Ti. Que quando nos juntarmos como igreja, Senhor, nós possamos ser diferentes. Que quando nós levantarmos através do propósito que o Senhor nos chamou, que nós possamos ser diferentes. Que nós possamos ter esse entendimento do propósito que o Senhor nos chama. Que as más influências não dominem a nossa mente, mas que o Teu Espírito domine o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Que possamos ser obreiros maduros, que possamos ser pessoas maduras na fé. Que o Teu entendimento venha de uma forma diferenciada. Que quando nós assumimos um compromisso contigo, nós sejamos fiéis até o fim. Que sejamos fiéis em tudo, Senhor, em todo propósito. Fiéis na nossa casa, fiéis no casamento, fiéis com os nossos filhos, fiéis naquilo que o Senhor nos chamou. Que nós possamos chegar diante do Teu trono, sabendo e Te chamando de Pai, Te chamando de Pai, porque nós sabemos, Senhor, que em algum momento o Senhor vai nos repreender, em algum momento o Senhor vai chamar nossa atenção, mas o que nós queremos é isso. Nós queremos é uma intimidade maior contigo, nós queremos é um entendimento maior da Tua parte, do Teu Evangelho. Cura, sara as nossas feridas, nos transforma, nos faz pessoas melhores, nos usa nas Tuas mãos, nos dá um crescimento espiritual. Faça com que nós venhamos a crescer no Teu Evangelho, que nós consigamos trocar de fase, sair dessa fase, Senhor, crescer espiritualmente, que nós consigamos de alguma forma fazer com que venhamos a nos aproximar de Ti, porque Tu é Pai, Tu é aquele que coordena, Tu é aquele que nos chama, Tu é aquele que nos guia. Que Teu Espírito permaneça em nós, que nossos filhos, que nossos netos, que a nossa geração, Senhor, que a geração dos nossos filhos, elas possam ser influenciadas de alguma forma, através da Tua palavra. Nós queremos chegar diante de Ti, mais uma vez, com aqueles que estão em casa, aqueles que estão na Tua casa, Senhor, a Tua casa de oração, que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem plantado esse amor no nosso coração, que nós venhamos a ser portadores das boas novas, que nós possamos cumprir o ID, mas acima de tudo ter esse entendimento, Senhor, irmos às nações, pregar o Teu Evangelho a toda criatura. Faz de nós vasos nas Tuas mãos, faz de nós atalaias, que nós sejamos boca, que nós sejamos boca na Tua mão, aleluia, aleluia. Cante comigo, cante, adore a Deus com a sua oração, adore a Deus da sua forma. Cante com uma alegria no seu coração. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, Aleluia. Você pode levantar suas duas mãos para o céu. Aqueles que podem ficar em pé comigo, fique de pé. Eu quero que você erga suas duas mãos para o céu e que você agradeça a Deus nesse momento. Que você agradeça a Deus. Diga, ousado, amor de Deus. Para você que está em casa, receba o Espírito Santo de Deus aí na sua casa. Diga aleluia, diga glória a Deus. Cadê você que está na sua casa para dar glória, para dar uma aleluia, aleluia, aleluia. Tem sido